Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este 15º domingo do tempo comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 6 do Evangelho de São Marcos, dos versículos 7 a 13. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Amados e amadas de Deus, Jesus chama os 12 e os envia. Jesus já tinha chamado os 12. Peguemos o capítulo 3 do Evangelho de São Marcos, que nós vamos encontrar a constituição dos 12. Jesus que constitui 12. E aqui Jesus os chama e os envia. E os envia como? 2 a 2. 2 a 2 é a menor comunidade. 2 a 2 implica dizer que um deve apoiar o outro. 2 a 2 implica, de certa forma, e diz de certa forma que a igreja é enviada em missão. Jesus aqui, amados e amadas de Deus, faz como que uma prévia daquilo que depois será a vida dos discípulos, daquilo que será depois dele morto e ressuscitado, do envio do Espírito Santo, aquilo que será a vida dos discípulos, a vida da igreja. A igreja deverá testemunhar Jesus Cristo, os discípulos deverão fazer aquilo que Jesus fazia, agora deverão fazer com que o Evangelho chegue até os confins da terra. E Jesus dá poder sobre os espíritos impuros. Quer dizer, o poder que Jesus tem, ele o dá aos discípulos, a sua autoridade, ele a dá aos discípulos. O poder que ele tinha e aquilo que ele fazia, se percebermos bem no Evangelho de São Marcos, Jesus ele expulsa os demônios. O Evangelho de São Marcos vai mostrar com muita clareza essa luta de Jesus contra o espírito do mal, contra o demônio. Agora Jesus dá também poder aos discípulos sobre os espíritos impuros. Continua o texto do Evangelho: recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. Amados e amadas de Deus, é o discípulo que deve ir com simplicidade. Ele deve fazer a experiência do peregrino. Ele deve ir só com um cajado. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado. É o peregrino. O discípulo é o peregrino do reino, é aquele que vai também como Jesus, agora, de aldeia em aldeia, levando, anunciando Jesus Cristo, e deve ir com simplicidade, não deve levar pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. A segurança do discípulo é o Senhor. O discípulo é aquele que deve fazer a experiência do esvaziamento e confiar unicamente no Senhor. Mandou que não andassem de sandálias, e que não levassem 2 túnicas. Sandália nos pés, mas não devem levar 2 túnicas, só aquela túnica que levam consigo no corpo. Continua o Evangelho, e Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Amados e amadas de Deus, onde o discípulo entrar e ali for bem recebido, deve ficar ali até a partida. E agora, quando não são recebidos, se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Amados e amados, Deus é uma imagem de juízo, sacudir a poeira dos pés contra eles. Porque quando rejeitaram o discípulo, os discípulos, foi ao próprio Jesus que rejeitaram. A imagem de juízo, porque quando rejeitaram os discípulos, rejeitaram o próprio Jesus, rejeitaram o seu Evangelho, rejeitaram a mensagem da salvação. Por isso o juízo, sacudir a poeira dos pés como testemunho contra
eles, nem a poeira dos pés de lá vocês devem levar. Ela será testemunho da vossa rejeição, ela será testemunho que, rejeitando a vocês, rejeitaram a mim, rejeitaram o Evangelho, rejeitaram a salvação. Continua o Evangelho, então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Amados e amadas de Deus, os 12 cumprem a missão que Jesus lhes deu. Partem, anunciam, pregam que todos se convertessem, quer dizer, que mudassem de vida, que abandonassem o seu estilo antigo de vida e assumissem o estilo novo de Jesus, o estilo novo do reino de Deus, assumissem agora o caminho de Jesus, assumissem agora o caminho da salvação, se convertessem. A conversão é sempre passagem de um pior para um melhor, é sempre a passagem aqui para os judeus do regime da lei, para a gratuidade do Evangelho, para o seguimento de Jesus Cristo. Não é mais a lei que salva, mas agora é o seguimento de Jesus Cristo, agora é seguir Jesus, é ir moldando a vida e a existência segundo Jesus. Aí está a salvação. A salvação para nós é uma pessoa, é Jesus de Nazaré. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Amados e amadas de Deus, levaram adiante a missão que Jesus lhes deu, levaram adiante a missão de Jesus. É isso que faz a igreja. A igreja na história hoje, ela continua a missão de Jesus Cristo. Ela continua a missão do anúncio do Evangelho. Ela continua a missão da santificação, através dos sacramentos, através da Eucaristia. Ela continua a missão de pastorear o povo de Deus, sendo presença do bom pastor, através dos ministros, na vida e caminhada do nosso povo. Os discípulos fizeram aquilo que Jesus mandou, foram presença de Jesus, levaram adiante a missão de Jesus. Ontem eles, hoje nós. Essa é a missão da igreja. A igreja leva adiante hoje na história a missão de Jesus. Ela busca santificar, seguindo a ordem de Jesus, ela busca anunciar o Evangelho, fazendo aquilo que Jesus mandou. Ela busca ser presença do bom pastor através dos ministros na vida do nosso amado povo. Que a igreja possa continuar a levar adiante hoje a missão de Jesus. E não nos esqueçamos, cada um de nós, cada batizado, deve ser comprometido com a evangelização, com a missão. Cada batizado deve levar adiante hoje também essa ordem de Jesus, do anúncio do Evangelho, do testemunho do Evangelho. Essa missão é nossa hoje. Cumprimos também essa nossa missão com beleza, como os apóstolos cumpriram naquele tempo, sendo enviados pelo próprio Jesus. Desejo que você tenha um final de semana muito abençoado, que você tenha um domingo muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.